Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. Habitar poeticamente o mundo. A gente poderia dizer também habitar poeticamente a vida. Essa frase é de um poeta alemão, Hölderlin, e eu fiz a minha graduação em ciências sociais, em sociologia. E eu fiz um trabalho sobre a relação, já naquela época me intrigava isso, sobre a relação das pessoas com os espaços públicos. Na verdade, a relação das pessoas com os espaços, e aí, sobretudo, os espaços públicos, né? Porque eu peguei ainda uma transição, né? Eu peguei ainda um período que a gente, quando era pequeno, brincava na rua, sumia na rua e brincava na rua, ou seja, a gente brincava nos espaços públicos, usava a rua, né? A gente brincava na cidade, a gente ocupava a cidade, ocupava as ruas, ocupava os parques, né? E dali eu fui fazer um, um estudo histórico, né? Da transformação do sentido dos espaços públicos, né? E a literatura que eu fui pegando foi muito a literatura que a gente chama da literatura dentro do romantismo alemão, né? Ou seja, o movimento romântico alemão. E dentro dessa trajetória que eu para pensar, para mim, para pensar esse ponto que a gente está hoje, né? E associado ao yoga, como o yoga pode nos ajudar, eu fui descobrindo que tudo que eu ia sentindo em relação à vida moderna, ou as coisas que eu ia sentindo em relação à vida moderna e como o yoga podia me ajudar, de fato ali não tinha nada de autêntico. Os poetas românticos alemães já estavam falando sobre essas questões lá no final de 1700, 1800 e por aí vai. Então, o que esse movimento que a gente está colocando aqui como romantismo alemão começa a olhar? Eles começam a olhar e falar assim, olha, esse estilo de vida que está nascendo aqui e está começando a se proliferar aqui, no primeiro momento Europa e depois na América do Norte, e depois para o mundo inteiro, eles diziam, isso pode ser, ou isso é, extremamente nocivo ao ser humano e à Terra, ou seja, a natureza em si. E isso ali, eu estou falando de 1800, tá? E eles iam enumerando alguns pontos, assim, que são alguns pontos que a gente vai conversar aqui. Então, eles já diziam alguma coisa no sentido de, olha, a forma como a gente está começando a tratar a natureza, a gente pode dizer que é criminosa. Isso em 1800, tá? Então, o que eles vão dizer que está no cerne disso, né? Alguns pensadores e poetas daquela época. Começar a olhar para a natureza de uma forma separada. Começar a olhar para, né, para as florestas, para o mar, para o céu, para as montanhas, como alguma coisa que está separada de nós. E aos poucos esse olhar ir se transformando na ideia de que o homem, eu como homem, tenho o direito de uso e o direito de propriedade desses objetos. Então eu tenho o direito de explorar a natureza, certo?
E o principal instrumento que o ser humano vai ter para dominar essa natureza é a racionalidade, tá? Então, esse é o instrumento principal, a razão. E a fé que a razão pode resolver todos os nossos problemas. E aí veio o movimento romântico naquela época e já vai começar a perceber que esse pensamento pode nos conduzir exatamente para o lugar onde nós estamos hoje. Ou seja, muitos desses poetas e pensadores, né, conseguiram ver o que iria acontecer. Enquanto muitas pessoas, né, isso ainda acontece hoje, né? Aplaudem e se sentem empolgadas pelas realizações humanas e dentro dessa esfera da razão e do controle da natureza, os poetas românticos estavam nos alertando que esse caminho era um caminho perigoso. E onde isso nos levou? Esse é o primeiro ponto para a gente pensar junto aqui. Esses caras, essas mulheres, essas pessoas não estão mais vivos para falar isso para a gente. Nós estamos vivos, nós estamos sentindo esse impacto no nosso corpo e na nossa mente, e a gente pode pensar isso e ter recursos para pensar isso. Um dos grandes pensadores que eu recomendo para vocês lerem sobre a contemporaneidade, muitos de vocês já devem ter lido ele, é o Byung-Chul Han. Né? Ele segue um pouco desse caminho que a gente está falando aqui, à luz ali de alguns poetas, né, e pensadores do romantismo alemão, mas, sobretudo, o pensamento dele está muito ancorado no pensamento de Heidegger. Né? Mas é interessante. Ele é uma pessoa muito sensível, um filósofo, é uma pessoa muito sensível a essas transformações que vêm ocorrendo na modernidade, e ele conseguiu antever algumas coisas que a gente sente agora, né? Ele é vivo hoje, mas os artigos dele geralmente são livros curtos assim, quase artigos, né? Que várias coisas que ele coloca parece que está um pouco à frente, né? Ele lança um livro, a gente lê aquele livro, vai percebendo, e quando a gente vê, parece que aquilo que ele já estava falando piorou, né? Piorou no sentido de se acelerou aquele processo. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar aqui, em relação a isso, a esse mundo contemporâneo, é a relação tempo-espaço, certo? A relação tempo-espaço. A nossa relação com o tempo, a nossa relação com o espaço em si. E aí é muito interessante para mim, porque falar sobre isso aí é o elo, né? Falar sobre isso é, para mim, de alguma maneira, até retornar para minha monografia, que eu escrevi há, sei lá, 18 anos atrás. Uma das questões que eu gosto de pensar em relação à atualidade, em relação ao espaço, num primeiro momento, é que, primeiro, a gente pensar assim, num primeiro momento, as pessoas se deslocavam de um lugar a outro, tá? Elas, né, vamos tentar pintar essa imagem aqui. As pessoas se deslocavam de um lugar a outro caminhando, né? Por trilhas, por rotas, por caminhos de trilhas, elas se deslocavam caminhando sobre a Terra. Depois, os seres humanos começaram a... Isso foi uma revolução, a usar outros animais para se deslocar, né? Então, usar o cavalo para se deslocar com mais velocidade, para se deslocar com mais coisas, né? Ou seja, para carregar coisas.
dentro dessas transformações que ocorreram na Europa, ali, tem textos que mostram como que houve a transformação das ruas, ou seja, as ruas começaram a ser preparadas para receber carruagens circulando, né, pelas ruas. Depois, a gente pode dizer, veio o carro, né, que já começa a nos dar outra referência em relação a percorrer distâncias, certo? Agora imagine hoje, vamos fazer um salto, imagine o que acontece hoje. Você pode abrir um programinha no seu computador, ou no seu celular, na verdade, você abre esse programinha e você consegue ver todos os aviões que estão voando nesse exato momento, que estão no céu. E determinados lugares que você coloca é assustador, assim, porque você vê vários aviões sobrepostos, assim, se você coloca sobre a América do Norte, você coloca ali sobre a Europa, você vê essas rotas. Ou seja, os artifícios inventados por nós para nos deslocar de um lugar para o outro, né, com mais velocidade, né, foi aprimorado cada vez mais. Então, só para ver como mudou a forma da gente se deslocar nesse espaço, né? E isso faz com que a gente tenha uma ampliação de possibilidades de deslocamento, certo? Tanto em relação ao lugar que a gente vive, ou seja, a cidade que a gente vive, o lugar que a gente vive, dentro de um raio que você pode viajar de carro de um lugar para o outro, mas também em relação ao mundo em si, né? Você pode olhar ali e falar: ah, eu tô com dinheiro aqui, eu quero viajar, e abrir um site de passagem sem saber nem para onde vai, deixa eu ver para onde está barato viajar, e você viajar para outro lugar, ou seja, é quase que um cardápio ali que você pode escolher para viajar para algum lugar, e você sabe que você vai levar no máximo 2, 3 dias para chegar nesse lugar, que pode ser o outro lado do mundo. Então, isso fez com que as possibilidades de troca se acelerassem e as nossas possibilidades de deslocamento também, certo? Só que, qual o preço disso? Tanto nesse sentido macro, quanto no sentido micro. O que é o sentido micro, né? O sentido micro são os deslocamentos que a gente percorre na cidade. Você sai de um lugar a outro na cidade. Ou você sair de um lugar a outro numa outra cidade, um outro país. Então, qual o preço que a gente paga em relação a isso? Bom, na cidade, se você for sair, sei lá, para comprar um pão ali, certo? E você, para comprar esse pão, você faz uma caminhada de 15, 20 minutos para ir, 15, 20 minutos para voltar, isso vai ter um sentido na sua vida. Se você pega o seu carro para ir e você pega o seu carro para voltar, isso vai ser completamente diferente. Por que eu digo isso? Porque quando você está caminhando, o seu corpo está em relação com o espaço. O seu corpo está em relação com o espaço da cidade. Você consegue ver as coisas melhor, você consegue ver as pessoas melhor, né? E ali tem uma relação com tempo e espaço. A gente vai ver como isso foi rompido hoje. A gente está falando primeiro do espaço, para depois falar do tempo, né? E o que vai acontecendo aos poucos? Não só por uma questão nas grandes cidades, não só por uma questão de segurança, especialmente no Brasil, mas também por uma questão disso de
da forma como a gente faz os nossos deslocamentos dentro da cidade, né, a gente vai perdendo, aos poucos, a nossa relação de afeto com os lugares da cidade. Entende que eu estou querendo falar da nossa relação com os espaços? Né? Se torna uma relação de paisagem ou uma relação de passagem. E isso vai comprometendo, né, em vários momentos, em vários casos, dependendo da situação, a nossa referência, a nossa relação de afeto com esses espaços, com esses lugares. Eu estou falando primeiro do lugar da natureza em si, mas pode ser outros lugares, né? Uma outra coisa curiosa da gente pensar é que, uma vez que esses deslocamentos são favorecidos com tal velocidade, a gente consegue fazer o seguinte: a gente consegue fazer assim: olha, eu tenho 15 dias para viajar. Então, nesses 15 dias, eu quero conhecer a Tailândia, eu quero conhecer o Vietnã, eu quero conhecer o Camboja e eu quero conhecer a Índia. Você não vai conhecer nenhum desses lugares em 15 dias. Você vai passar por eles. Aí você pode dizer: eu passei pelo Camboja, eu passei pela Tailândia, eu passei pelo... Você não conheceu o lugar. Conhecer um lugar, a gente precisa de uma relação diferenciada, não uma relação de passagem. Só que é interessante, porque a maior parte das viagens ou da relação hoje que se tem com isso do turismo, né, é isso, passar pelos lugares. E o mais interessante ainda é que os lugares começam a ser preparados para receber essas pessoas que estão passando. E muitas vezes essas pessoas que estão passando não querem entrar em contato com um lugar muito diferente daquele lugar que eu vivo. Ou seja, não quer perder muito conforto, não quer entrar em contato com alteridade, não quer... Então, quanto mais as pessoas conseguirem se deslocar de um lugar para o outro, deixando essa contradição sem ser vista, melhor. Como que se faz para que essas contradições não sejam vistas? Espaços fechados, espaços privados, espaços controlados. E nesses outros espaços, no máximo, a gente passa por eles. Bom, além dessa relação com o espaço, a gente pode pensar numa relação com o tempo. Porque a nossa relação com o tempo também é uma relação que, ao mudar a nossa relação com o espaço, isso vai afetar a nossa relação com o tempo. Tá? Mas vamos tentar pensar como que isso afeta a nossa relação com o tempo. E, bom, a primeira coisa é dizer assim, olha, não existe o tempo enquanto entidade, né? Ou seja, não existe um tempo, certo? O que existe, né, e o que eu sugiro da gente refletir aqui e você perceber, existem tempos, tá? E o tempo, ele está relacionado às coisas, certo? O tempo, ele está relacionado aos objetos, à vida nele inserida, tá? Então, assim, existe... A gente pode pensar que, talvez, né, na vivência de cada ser, exista um tempo para aquela formiga que está passando ali. O tempo para uma borboleta, o tempo que uma árvore cresce, o tempo que uma flor se abre. Percebe o que a gente está falando aqui em relação ao tempo?
Agora, isso que a gente está chamando de tempo, ele é inseparável da duração, né? Da duração. A flor, ela vai ter um tempo para... Ela não simplesmente se abriu, ela vai se abrindo, né? Ela vai se abrindo. Isso que a gente vai dizendo que é a duração das coisas. Percebeu? Tudo tem isso, tudo tem uma duração. Tudo tem um tempo de nascer, um tempo de duração, ou seja, de vida em si, né? E uma dissolução. O yoga fala muito disso, certo? E essa percepção do tempo, essa duração das coisas, não é uma duração única, tá? Bom, se você pega o seu carro e vai dizer assim, eu vou viajar daqui para a serra, né? Você pega o seu carro, pega a estrada e vai, né? Vai ter uma duração, esse tempo do deslocamento e o tempo que você está vivendo dentro dessa duração até chegar naquele lugar, certo? Então, esse deslocamento, mesmo dentro dessa velocidade que a gente falou, se você entra no avião e fala, né? Ah, eu sei que daqui a tantas horas eu vou estar na Índia. Então aí você sabe que você vai tantas horas, você vai chegar na Índia, certo? A duração, apesar de ser rápido, a gente dizer, se comparar com o tempo de navio, você dizer, olha, é muito rápido, ainda tem uma duração. Você percorreu uma trajetória de um lugar a outro, certo? Isso a gente pode dizer, quando eu estava falando do espaço, a gente pode dizer assim, olha, a vida está acelerada, né? Você olha a velocidade, né, com que as coisas estão se movimentando no sentido da cidade mesmo, o carro, as pessoas apressadas e tal, mas elas ainda estão se deslocando no tempo e espaço, certo? É próprio do corpo a adoração, a gente não consegue fugir disso, né? Agora, olha só, o mundo digital, eu posso fazer uma brincadeira aqui, eu posso fazer uma brincadeira de pegar o meu celular e mandar uma mensagem no grupo ali. Oi, se eu mandar uma mensagem aqui no grupo do WhatsApp, aqui, oi, vai chegar para vocês todos ao mesmo tempo. Pum, certo? Saiu daqui, chegou aí. Tem pessoas que eu sei que estão aqui em Florianópolis, e tem pessoas que estão em Campo Grande, tem pessoas que estão em Portugal. Vai chegar ao mesmo tempo para todo mundo. Pum. Aí eu pergunto, que trajetória essa mensagem percorreu? Nenhuma, não tem trajetória. Se eu escrevo uma carta aqui, né? Eu tenho amigos muito queridos em Portugal. E tenho um dos meus amigos queridos em Portugal. Eu queria mandar uma cartinha, né? Para ele, para o Lucas. E eu estava pensando, vou mandar uma cartinha para ele, vou mandar um cartão postal, assim, porque ninguém faz isso mais, né? Ninguém faz. Ninguém mais manda carta. E eu falei, vou mandar um cartão postal. Se eu escrevesse um cartão postal e tal para ele, né, botasse no correio, e aí isso ia chegar lá na mão dele, isso percorreu uma trajetória. Isso é um corpo, né? Percorreu uma trajetória no tempo e espaço. O digital não percorre uma trajetória no tempo e espaço. É como se ele fizesse assim, ó. Ele saiu daqui, ele aparece aqui. Né? Ele saiu daqui, ele aparece aqui. Né? O mundo digital, ele não salta no tempo, mas ele salta no espaço. Então, ele nos dá essa ilusão, às vezes, de que eu não preciso percorrer uma trajetória. Esse é o nosso imediatismo, né? Então, assim, eu quero saber muito sobre yoga, né? Eu não sei nada. Eu nunca pratiquei yoga, mas eu vejo uma pessoa fazendo asana, eu acho aquilo muito bonito,
E aí eu procuro uma formação para fazer. Aí, às vezes, chegam as pessoas assim, às vezes, na formação, né? Ah, eu quero ser professor de yoga, eu quero me formar nisso. Aí eu pergunto, você já praticou? Não, nunca. Eu falo, peraí, você nem conhece, você não fez nenhuma aula? Não. Entende o que a gente está querendo dizer? Isso não acontecia, isso acontece cada vez com mais frequência. Geralmente eu faço uma analogia em relação a capoeira, ao karatê, né? Por que eu faço a analogia? Porque o karatê, a capoeira e tal, a capoeira tem um cordão, né? O karatê tem a faixa. Então aquilo não é um marcador, eu brinco, aquilo não é um marcador para saber quem é a pessoa mais importante ali. Ali, para mim, hoje, aquilo é um marcador de tempo, né? Então, eu quero ser aquele faixa preta. Olha, para você ser aquele faixa preta ali, ter essa faixa preta, você vai ter que vir aqui amanhã. E depois, de novo. E no outro dia, de novo. Ou seja, você vai ter que percorrer um caminho no espaço-tempo. Não adianta, não existe esse salto. Percebeu o que a gente está falando em relação à trajetória? E essa aceleração, ela se dá em várias coisas. A gente está falando aqui do campo do conhecimento, né? Então, a pessoa, sei lá, faz um curso de um final de semana, de uma semana ou mesmo de um ano e é especialista naquele assunto que é um assunto extremamente complexo e que tiveram pessoas que dedicaram uma vida inteira para aquele assunto. Entende? Então, essa é a velocidade. Essa é a velocidade que a gente está falando. E isso gera uma impaciência em relação a percorrer o caminho. A pessoa fica realmente querendo dar saltos ali em relação à trajetória. E não tem como. A vida é isso. Imagina você tá vivendo uma coisa prazerosa e gostosa e tá ali e vamos acelerar, vamos correr, vamos correr. Mas não é assim. Olha, vamos correr, chega no lugar. Vamos correr porque a gente tem mais esse outro lugar para visitar, porque eu tenho, né, dentro desse cronograma, eu vou para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. E aí eu não vivencio sequer um lugar. Eu não vivencio sequer um livro que eu poderia desfrutar desse livro. Né? Então, percebe o que essa aceleração vai produzindo? No primeiro momento, ela vai produzindo esse imediatismo, né? E a gente vai vendo como que essa relação digital foi transformando, que é assim, se você escreveu uma carta, você escreveu uma carta para uma pessoa, você ia saber que ia levar um tempo X para chegar, ela ia demorar para responder, e aquilo ali ia levar um tempo X para se deslocar para chegar de volta. Tá bom. Mandei um documento, esse documento vai voltar, vai levar esse tempo. Mandei um e-mail. Qual era o prazo aceitável da resposta de um e-mail? 2 dias, 3 dias? Às vezes uma semana? Eu tô falando lá atrás, não tô falando agora, tá? Não era mais ou menos isso? Tipo, se você escrevesse um e-mail hoje, né? Hoje é terça-feira, desse quinta, a pessoa não respondesse, tava ok ainda, tava no tempo, tava no prazo, certo? Essas informações se deslocaram pro programinha no computador, no celular, um aplicativo no celular. Qual é o prazo agora? 2 dias. Se você escrever e demorar 2 dias para a pessoa te responder, será que ela tá brava comigo? O que que aconteceu? Será que ela tá bem? Né? E em relação ao horário, né? Se eu escrever para a pessoa hoje, 8 da noite, uma coisa de trabalho, e de amanhã, 10 da manhã, ela não me responder, ela é ineficiente? Ou seja, quando a gente está falando de trabalho, não existe mais horário de trabalho definido. Acabou. Não existe mais tempo de trabalho definido.
Se você não definir isso para você, já era. E eu não estou falando assim, depois da pandemia, e eu converso com pessoas que têm trabalhos que não são autônomas, né? Mesmo trabalho que seja um emprego público, que seja o trabalho numa empresa e tal, que eu achei que estariam imunes a isso, não estão. Porque, segundo elas, os chefes, as chefes, escrevem, demandam coisas pelo WhatsApp fora do horário de trabalho. Ou seja, essa relação com o trabalho, de que você acordou um horário e tal, chegou no trabalho às 8 horas, começou a trabalhar, terminou às 6, você chegou em casa e acabou aquele trabalho e você está presente no que você está fazendo, não existe mais. Então, além desse salto no tempo, além dessa aceleração, existe esse rompimento, essa fissura entre a separação do espaço de trabalho e não trabalho, certo?